Um filme Minecraft é sem sombra de dúvidas muito infantil. Mesmo assim, sua história traz algumas coisas que só os adultos conseguem de fato entender. Quem é você? Eu? Sou Steve. Será que você notou todos os detalhes voltados para os mais velhos? Ou eles passaram despercebidos? O que puder sonhar aqui, você pode fazer. O longa se esforçou para homenagear o jogo em que se baseou, para deixar todos os fãs contentes. Mas a sua maior homenagem não é sobre Minecraft em si, e sim sobre um dos maiores criadores de conteúdo desse jogo, o Technoblade, que infelizmente faleceu por conta de um câncer em junho de 2022. A homenagem acontece quando Steve leva os outros personagens principais para uma vila, e eles passam por vários aldeões, até que um porco com uma coroa passa na frente deles. É justamente uma referência ao youtuber, já que a aparência do seu avatar no Minecraft era de um homem porco com uma coroa na cabeça. E o momento fica ainda mais emocionante quando Henry pergunta se o porco é algum tipo de rei. E o Steve responde que na verdade ele é uma lenda, exatamente o que o Technoblade se tornou na comunidade. É incrível saber que apesar de ter tido um fim trágico, o Technoblade nunca vai ser esquecido. Ainda mais depois de ter sido eternizado em uma produção cinematográfica. A maioria dos seus fãs ficou emocionada com esse momento tão fantástico. Chocante, não é? Mas essa é só a primeira das 10 coisas que só adultos notaram em um filme Minecraft. Tá começando mais um Teen Videos! Sério, algumas cenas são tão pesadas que é impressionante saber que elas foram colocadas no filme, mas eles conseguem fazer de um jeito que só os mais velhos percebem a loucura que tá acontecendo na tela. E o exemplo mais macabro que a gente poderia trazer é quando a feiticeira Malgocha vê uma criança Piglin fazendo um belo desenho. Então simplesmente enfia uma espada no peito dela, fazendo com que ela se transforme em um pedaço de carne. Isso é uma piada bem pesada, já que é o que acontece quando os monstros de Mine são eliminados no jogo. Ou seja, o jovem Piglin de fato foi morto pela Malgocha, só por estar desenhando. A mesma piada acontece pouco tempo depois, mas dessa vez com um aldeão. Quando o exército de Piglins invade a vila onde o Steve e os outros personagens estão, os monstros começam a causar um verdadeiro caos, que resulta em perdas. Um aldeão é atingido por uma flecha bem no nariz, o que seria muito engraçado se ele não tivesse evaporado logo em seguida. Pois é, ele estava vivendo sua vida tranquilamente, até ter esse destino totalmente injusto. O coitado nem era o alvo dessa flecha. Outro exemplo é quando Steve mostra sua loja de frangos aos outros personagens que pararam no mundo do Mine. Você provavelmente já tem noção de que logo em seguida, ele começa a cantar a música tema do estabelecimento. A canção é bem grudenta. Só que a parte macabra acontece um pouco antes disso, quando ele liga um mecanismo que faz um monte de lava cair em cima de uma galinha. A morte do animal não ocorre em tela, mas a reação da Dawn diante da cena já deixa bem claro que não foi algo nada bonito de se ver. Só que a música que ocorre logo em seguida desvia toda a atenção dos menores. É meio bizarro pensar que, querendo ou não, o Steve tirou a vida de centenas de animais durante a sua vida naquele mundo, exatamente como todos os jogadores de Mine, exceto os corajosos, que decidem jogar no estilo vegano, ou seja, só comendo vegetais. Se você também fica com dó quando uma galinha é transformada em frango assado no Minecraft, comenta aqui embaixo #frango. Os personagens principais, por terem vindo do mundo real, passam por seus próprios dilemas, que não são exatamente coisas que uma criança vai entender. Se você for novo, pode até ter simpatizado pelo Henry e sua dificuldade de se enturmar com pessoas da sua idade, mas a situação do Garrett, o personagem interpretado pelo Jason Momoa, é algo que só um adulto de fato vai entender. O Garrett foi um jogador profissional durante sua adolescência e fazia muito sucesso, mas ele foi sendo esquecido conforme envelhecia. Ele não aceitou isso e ficou apegado ao passado, agindo como se ainda fosse famoso. Mas no final das contas ele é só um adulto fracassado e cheio de nostalgia, que algum dia foi um adolescente com muito potencial. E infelizmente muitos adultos passaram por isso, de ficarem presos ao passado, ao invés de seguirem em frente, e eles certamente se enxergaram nesse personagem. Mas depois de passar por um arco de evolução durante o filme, o Garrett aprende a seguir em frente, respeitando o passado, mas o utilizando para criar um novo legado. Isso então é uma lição para todo adulto que se vê nessa situação.
e também para toda criança que corre o risco de passar pelo mesmo dilema. A parte em que descobrimos o motivo de Małgosia odiar a criatividade também fala de algo que apenas pessoas mais velhas e que já viram o pior lado da vida adulta compreendem, mas que também é algo que algumas crianças infelizmente já passaram: ser humilhado por querer seguir seus sonhos. O flashback é sobre quando Małgosia era uma jovem piglin que desejava se tornar uma dançarina de sucesso e foi participar de um show de talentos. Sim, aparentemente existia esse tipo de coisa no Nether, só que a plateia vaiou e fez piada da dança da coitada. Logo depois ela foi levada por um piglin mais velho, que deve ser o seu pai, e o escutou diminuir o seu sonho por achar que a única coisa que ela deve fazer é encontrar ouro. Algumas crianças já foram humilhadas depois de fazerem uma apresentação na escola, o que é muito triste, mas a parte do pai de Małgosia falando que ela deve desistir dos seus sonhos para ganhar dinheiro é um momento que certamente conversou bem mais com os adultos que estavam assistindo ao longa. Muitos sonhavam em seguir certas carreiras quando menores, mas tiveram que mudar de planos depois de crescerem, por terem percebido que seria muito difícil conseguirem ganhar dinheiro com essas profissões. Se tornar um dançarino, ator, desenvolvedor de jogos ou outra coisa mais voltada para a criatividade é bem menos seguro do que estudar para ser um advogado ou médico, por exemplo. Também é difícil realizar sonhos ainda mais absurdos, como virar um astronauta ou um mestre Pokémon. Tá, esse último só é impossível mesmo. Por isso que a Małgosia acabou se tornando uma vilã amargurada e que odeia todas as formas de criatividade. Muitos adultos mal resolvidos também acabam desse jeito por não terem decidido seguir seus sonhos e nem conseguido esquecê-los completamente. O tema de seguir seus sonhos é ainda mais presente no Steve, e a gente nota isso desde o início, até porque a história literalmente começa com ele falando sobre a própria vida. Desde pequeno ele queria ser um minerador e também tinha vontade de criar coisas, só que quando cresceu começou a trabalhar em um escritório e como resultado se sentiu bem insatisfeito. Em uma cena deletada, o Steve chega a apresentar uma ideia de resort para os seus colegas de trabalho, e quando falamos apresentar, a gente quer dizer que ele cantou uma música sobre o resort e todo mundo o encarou com cara de bunda até deixá-lo envergonhado. Se a gente parar pra pensar, Steve passou por uma situação bem parecida com a da Małgosia, mas ela passou a odiar a criatividade, enquanto ele seguiu pela direção oposta e voltou até a caverna onde desejava entrar quando era só uma criança, com um sonho de se tornar minerador. E como você que assistiu ao filme sabe, foi ao entrar na caverna que o Steve parou no universo de Minecraft. Ou seja, ele estava cansado da vida que tinha como adulto e parou no jogo para finalmente utilizar sua criatividade, tanto que ele conseguiu construir o resort que queria fazer na vida real lá dentro. As crianças não conseguem entender isso, mas é exatamente o que os adultos que são fãs de Mine fazem para escapar da realidade por um tempo. A diferença é que o Steve ficou vivendo lá por anos e se recusou a encarar a vida real. Já falamos de várias cenas de fato emocionantes e com mensagens profundas, mas também tem coisas que só os adultos entendem, simplesmente por se tratar de referências a obras não tão recentes, que a maioria das crianças dos dias de hoje nunca teve acesso. E esse é o caso de quando a Dawn fala que Henry deve carregar o orbe da dominância por ser parecido com o Frodo, um dos personagens principais de O Senhor dos Anéis, uma saga de livros que ficou ainda mais famosa por causa dos filmes lançados nos anos 2000. Além do Frodo de fato parecer um pouco com o Henry, ele tem a missão de proteger um anel mágico. Por isso há a comparação entre os dois. Muitas crianças nem chegaram a ouvir falar desse clássico, enquanto outras só o conhecem pelo nome. Se você for novo, tá em um desses grupos ou tem um gosto tão bom que já chegou a assistir aos filmes. Inclusive, se você tem bom gosto mesmo, a melhor coisa a fazer é se inscrever no canal. Assim você vai receber nossos vídeos todos os dias. A produção também conta com participações especiais que muitas crianças não devem ter percebido, ao menos não antes de assistirem a um vídeo de curiosidades como esse. Quase todas as participações especiais estão na cena em que o Garrett está em um leilão, já que vemos as interpretações de Dan TDM, Mumbo, LDS Shadow Lady e Off-Mall, youtubers de Mine. Mas essas nem de longe são as únicas participações especiais. Quando a vice-diretora Marlene tem um encontro com o aldeão, um garçom aparece e ele é interpretado por ninguém mais, ninguém menos do que Jens Bergenstein, desenvolvedor-chefe da Mojang.
o estúdio de jogos que criou Minecraft. A amizade do Steve com Dennis é muito legal e ainda mais valorizada por pessoas mais velhas que aprenderam o valor de uma amizade verdadeira, principalmente se for canina. Durante a nossa vida a gente pode ter muitos amigos, ou poucos no caso do Steve, e muitos deles vão sumir com o tempo, seja porque cada um decidiu seguir um caminho diferente, ou porque alguém se mudou para muito longe. Só que uma amizade que dura para sempre é a do homem com um animal, ao menos até a vida curta do animalzinho acabar. E quando isso rola, a gente começa a apreciar os mascotes bem mais do que antes. Felizmente o Dennis não faleceu no final de um filme Minecraft, mas é possível que isso aconteça na sequência. E se for o caso, muitos homens barbados vão cair no choro. Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!